processo Isaltino Moraes continua a provocar controvérsia na sociedade portuguesa. O Eiras Digital foi ouvir António de Sousa Lara sobre este mesmo assunto. Este risco para aqui não pisas, porque eu não deixo. Comigo não deixo, é por cima do meu cadáver. E foi, me vim vazar com o secretário de Estado. Exatamente. Queria ter a sua percepção sobre a construção democrática após o 25 de Abril, portanto, aquilo que era o pressuposto da população, em termos de desenvolvimento, em termos de melhoria das condições de vida, e se considera que, passados 40 anos, se conseguiu atingir esse paradigma ou não? Eu penso que as pessoas não estavam muito conscientes do que ia acontecer. A nossa história faz-me lembrar uma história que hoje é muito pouco conhecida, que é a história do Pinóquio. Se as pessoas tiverem presente aquele texto clássico do Pinóquio, vão ver que ele às tantas, quando foi levado para a feira e não para a escola, achou que a vida ia ser boa, porque deram-lhe reboçados de borla, charutos, divertimentos e tal, e que aquilo podia continuar sem qualquer tipo de problema. Mas depois havia o outro lado da medalha, que foi, afinal, era um estratagema para converter os meninos que não estudavam em burros e vendê-los. Não é? Bom, não digo que tenha acontecido exatamente o mesmo aqui, mas aconteceu qualquer coisa de paralelo. Isto é, nós convencemos-nos que podíamos aderir à União Europeia, podíamos destruir, como destruímos uma grande parte da nossa indústria, podíamos destruir as pescas, podíamos destruir a agricultura, podíamos destruir, enfim, uma data de setores que tinham sido criados com um esforço enorme de sacrifícios que foram feitos ao longo de gerações para aguentar alguma sustentabilidade de um sistema que era hermético e que não tinha relação nenhuma com o mundo, a não ser com o seu império colonial, que isso já não fazia falta porque havia um almoço de graça permanente dado pelos fundos estruturais da União Europeia. É claro que depois veio a fatura. Veio a fatura deste nosso, enfim, entusiasmo excessivo pelo sobreendividamento. Lembro que o regime do Dr. Salazar tinha uma dívida externa que andava pela volta dos 20 e tal por cento, 23% e não muito mais, e nós hoje estamos com 136% do PIB, quer dizer, e o Dr. Salazar teve uma guerra colonial caríssima, em várias frentes, com uma frota enfim, comercial que pagar, com toda uma data de encargos de guerra, não é? Que foram, de facto, um servidor de dinheiro, e ainda assim deixou 770 toneladas de ouro e uma... Porquê? Porque o país viveu na pobreza e pagou, com língua de palmo, a opção que foi de manter um escudo forte, de manter uma moeda com uma reserva de ouro absolutamente astronómica, que já foi, porque o que existe é uma percentagem disso e está completamente comprometido como garantia real, ou como garantia, enfim, dos empréstimos. E, portanto, essa ilusão desabou de vez. E, portanto, as expectativas desabaram e agora estamos a ver a dura realidade daquilo que é ter que pagar por quem, enfim, se calhar não viu isto com algum realismo. Como vê o fosso entre os eleitos e os eleitores e, no fundo, aqueles que nos representam, de certa forma, não representarem realmente aquilo que são as aspirações do povo? Pois, ora bem, isso é uma pergunta muito interessante. O sistema português é uma plutocracia, porque está inscrito numa plutocracia, sempre foi, nunca deixou de ser. Nós agora somos apenas uma sucursal da plutocracia externa, mas somos também uma partidocracia. Isto é, o arco do governo são um conjunto de países que têm a capacidade de se alternar na gestão do poder e não deixam entrar mais ninguém, que se renovam por cooptação, isto é, atiram para fora da elite governante e da elite política aqueles que não prestam ou que são incómodos, cooptam outros que são submissos e têm um sistema de listas eleitorais que são coordenadas pelos comitês centrais dos partidos, onde só escolhem aqueles que são os amigos, não pela qualidade, mas pelas fidelidades. Isto é, obviamente, um sistema que não tem qualquer correspondência com o eleitorado. É uma ficção de um sistema representativo, porque eu nem sequer sei em quem voto.
Repare, o nosso sistema, com o método de D'Hondt, é de tal maneira obtuso que eu posso estar a votar num deputado, com o sistema de D'Hondt e dos arredondamentos, eu não vou entrar agora aqui, não é? Portanto, com aquele artifício final que se chama governance, como se a governance fosse uma coisa neutra, de atribuir pelos excedentes que não contribuíram para mandatos nos partidos onde diretamente se votou e transformá-los em votos para o partido mais votado ou os mais votados por via proporcional, eu posso estar a votar num partido pequeno e, de facto, estar a dar um voto ao meu inimigo, que é o partido grande onde eu não quero votar. A representatividade vai a este ponto. Quer dizer, os últimos eleitos das listas dos partidos maiores são eleitos com votos contra eles. Isto é um absurdo da representatividade. Isto é um absurdo da representatividade. E repare, eu estive 10 anos na Assembleia. À roda disso. Eu pergunto, a quem é que se deve a fidelidade? Ao eleitorado ou ao Comitê Central? Comitê Central. Porque ele é que diz se eu vou ficar em primeiro, se vou ficar em décimo, se vou ficar na zona cinzenta, se vou ser reeleito ou se não vou. E, portanto, o sistema está fechado sobre si próprio. E porque pedir aos partidos que têm este monopólio, que abdiquem do seu poder e que criem um sistema transparente em que o eleitorado esteja representado pelos eleitores, é essa a razão pela qual o sistema dificilmente se vai renovar a si próprio numa lógica de representatividade. E por isso é que este sistema odeia as pessoas que são eleitas pelo seu mérito. No meio disto tudo há um único furo, que são os líderes naturais que conseguem furar o sistema. Por exemplo, nas autárquicas. Porque nas outras é impossível. Nas autárquicas. E constituir-se como líderes naturais têm o ódio dos partidos dominantes. Porquê? Porque eles conseguem cativar o eleitorado pelas suas próprias qualidades contra aquilo que é um sistema sindical, entre aspas, um sistema corporativo, mais bem dito, entre os grandes partidos que têm o monopólio do sistema e que se alternam no poder, sempre os mesmos. Ora vai um, ora vai outro. Depois repartem os lugares nas administrações das empresas públicas. Tu ficas com esta, eu fico com aquela, e amanhã vai ser igual. E o sistema vai se mantendo. Há uma parte do eleitorado que se desilude com isto e vai para a abstenção, já vai nos 50, nos 60, e o resto continua domesticadamente a sustentar um sistema iníquo, que é um sistema de falta de representatividade absoluta, mas a que se convencionou chamar de democracia e a que, desde que os nossos patrões lá fora estejam contentes, a gente continua a utilizar. Essa asfixia que mencionou, corporativista, e que de certa forma fecha quase como em dois sistemas, o popular e as cúpulas, de certa forma podemos considerar que existem dois sistemas separados. Considera que essa situação afeta, é o principal fator de descredibilização da classe política? É um dos fatores, não é? É um dos fatores. Mas se a classe política tivesse muito nível, se nós disséssemos, está bem, de facto o sistema está virado para si próprio, isto é uma corporação de interesse e não sei o quê. Mas reparem nos líderes que nós temos. Que líder fantástico, que pessoa extraordinária, que diferença, não é? Mas quer dizer, eu acho que o presidente Hollande de França é o presidente com menos prestígio da história da democracia francesa. Eu acho que ele brilha ao pé dos nossos, quer dizer, onde é que nós estamos? Isto é tão fraco, não é? É porque é muito mau, isto é fraco, as nossas elites são muito fraquinhas, não é? E de maneira que as pessoas descredibilizam isto por dois lados. Por um lado, que o sistema em si é iníquo. As pessoas não são estúpidas, não é? Podem ser incultas, mas não são estúpidas. E em segundo lugar, porque olham para aquilo e dizem assim, mas então, o que é isto? Isto está governado por uns senhores que não percebem nada de nada, que são servis ao estrangeiro, vem cá o patronato, volta e meia, fazer uma... O patronato são os senhores que mandam na Europa e que mandam nos fundos monetários, não sei o quê, dar umas ordens e eles agacham-se. Não há aqui espírito crítico. O que é isto? Enganam-se sistematicamente. A legislação não tem nível. É feita com erros. O que é isto? Onde é que nós estamos? Ninguém sabe para que lado quer. Não sabem para que lado querem ir. Considera que esta descredibilização, esta, de certa forma, diminuição
daquilo que é a qualidade das nossas classes políticas, faz com que, a longo prazo, a nossa soberania vá sendo diminuída e delegada para essas entidades que falou, como o Fundo Monetário Internacional? Como... Eu penso que nós já perdemos uma grande parte. A soberania, nós hoje em dia, é mais formal que outra coisa. O professor Adriano Moreira chama a isto o Estado exíguo. A situação do Estado exíguo. Bom, eu penso que já estamos nisto há muito tempo, não é? Porque, de facto, a nossa soberania hoje em dia é residual. Nós não podemos fazer... Curiosamente, eu disse isto num livro, numa conferência que fiz em 1982, no Grêmio Literário. Portugal vai perder a possibilidade de mandar na sua política externa e na sua política interna. Está publicado desde 84. A conferência de 82 foi publicada em 84, 2 anos antes da nossa adesão à CE, por causa daquilo que seria a futura consequência dessa mesma adesão, feita de uma forma em que nós nos desarmaríamos progressivamente. Foi isto que aconteceu. É claro que a ineficácia das elites e a insuficiência das elites parece-me quase um corolário deste sistema. Isto é, acha que o sistema, governado como está por entidades supranacionais, tem muito interesse em ter elites notáveis, em ter aqui o General de Gaulle, em ter o Churchill. Não tem. São imbecilhos, são pessoas que pensam. É um horror. Para que é que eu quero um primeiro-ministro que pense muito, que tenha ideias próprias, que tenha grande autonomia? Não. E, portanto, a classe política, de uma maneira geral, em termos europeus, é mais ou menos parecida. Há uns piores, outros melhores, é mais ou menos parecida. Houve aqui uma espécie de downsizing, houve uma certa desvalorização das elites políticas para se tornarem agentes, que no fundo são agentes daquilo que é hoje em dia o poder político dominante, que é aquilo que a plutocracia internacional conseguiu através da globalização e do desarmamento feito no pós de 89, 91, aquele triênio em que é suposto a Guerra Fria ter acabado. Esse fim da Guerra Fria provocou um fenómeno de globalização que acabou por ser uma globalização contra a classe média. A sua percepção sobre esta construção democrática, como académico, acha que vai ao encontro daquilo que é a percepção popular? Acha que o povo se sente da mesma maneira? Repare, o povo, como lhe digo, sabe perfeitamente quais são os seus interesses. E quando me vêm dizer que a Suíça reagiu porque são fascistas, eu não posso aceitar esta. A Suíça é uma democracia há muito mais tempo do que nós. É um Estado do centro da Europa, desenvolvidíssimo, com uma indústria. A Suíça exporta chocolates e não tem nem cacau, nem açúcar, nem avelãs, nem nada, nem estanho. Não é? Exporta, e é das grandes produtoras de chocolate. As grandes produtoras têm uma indústria relojoeira, por exemplo, absolutamente notável. Por amor de Deus, não me digam mal da Suíça, que é um país absolutamente extraordinário no que toca ao desenvolvimento humano e no que toca ao desenvolvimento económico e financeiro. Portanto, eu não posso admitir que um país do centro da Europa, que ainda por cima, que sempre se manteve e que sempre quis ser independente, tem 52% de fascistas. Não, as pessoas estão fartas de uma política que não responda aos seus interesses, aos interesses da classe média dominante. E a classe média, em alturas de crise, reage assim. O Hitler foi eleito democraticamente. Nós não podemos culpar a maioria, sempre, por estar a fazer coisas contra os políticos. Não, os políticos é que estão errados. Os políticos é que são os representantes, não é? A maioria é a maioria. E isto vai ter sinónimos e vai ter atitudes muito parecidas quando vir o resultado das eleições em França, com a extrema-direita do Le Pen, na Áustria, na Alemanha e assim na Bulgária e por assim por diante. Porquê? Porque as pessoas estão fartas, porque as pessoas têm que reagir de alguma maneira. As pessoas defendem interesses, não defendem ideologia, ninguém come ideologia ao jantar. Não é verdade? Vêm para cá com filósofos da democracia e do progresso e não sei o quê. Me interessa, eu já vou em metade do meu vencimento, ao fim de 40 anos de docência. Como é que é isto? A ver, o senhor tem outros meios de rendimento. Graças a Deus tenho, mas também tenho 6 filhos, não é? Tenho que acudir a vários, e netos, e não sei o que mais. Como é que é? Quando as pessoas chegam à aflição, já não são
boazinhas e racionais e domesticadas como a gente está à espera que elas sejam na altura das vacas gordas. Não é? E, portanto, não podemos estar à espera de outra reação. As pessoas defendem interesses e isto vai continuar. Ou acodem às classes médias dominantes, que era o que o PSD costumava fazer, por exemplo, o meu partido costumava fazer isto, está um bocado esquecido. Esperemos que o Partido Socialista também não esteja tão esquecido, mas a gente pelo que vê em França, também andam muito esquecidos. Ou então vão ter aqui um problema muito grave, que se vai agravar. Esses 40 anos que lecionou serviram, de certa forma, para lhe dar uma certa capacidade de testemunho acerca daquilo que tem vindo a ser a preparação que o nosso sistema de ensino dá às novas gerações. Com o avançar dos anos, sente que as gerações chegam melhor preparadas à faculdade ou pior? Olha, eu este ano, pela primeira vez, no primeiro ano, tive que reprovar 60% dos alunos. Nunca me tinha acontecido. 60%. Nunca me tinha acontecido. Também tive a melhor aluna de sempre. Mas é que eu diria que há um fenómeno de empobrecimento progressivo das gerações em termos de conhecimentos que é constante. Constante. Aquilo, eu não admito que alunos da área das relações internacionais ou de áreas que vêm para aqui porque querem, ninguém os obriga, não é? Isto é uma faculdade aberta, mas que o Estado, mas que é livre de ingresso, não fazem ideia nenhuma de geografia, nada, não sabem onde são os Balcãs, não fazem ideia do que é o mínimo, o beabá, o Magreb, não fazem ideia do beabá da geografia, não podem estar aqui. Não podem, não devem. Podem, estão. É claro, pois chumbam miseravelmente. E eu não os deixo passar porque acho que estou a fazer um mau serviço. Há um certo populismo em algumas áreas do ensino superior. De coitados, vamos lhe dar um curso mais ou menos de borla, porque já bem basta o que eles vão passar com o mercado de trabalho. É ao contrário. Nós estamos a criar falsas expectativas numa pessoa que leva um certificado e que não sabe nada. E, portanto, a exigência, e já sabe, eu sou uma pessoa exigente, não sou um torcionário, mas sou uma pessoa exigente. A exigência é uma garantia para o mercado, mas também para o aluno. O próprio aluno sai daqui com conhecimentos e com instrumentos para poder se ingrar na vida, e eu não vou alterar este sistema enquanto cá estiver. Ainda espero estar aqui uns aninhos. Agora, de facto, a degradação dos conhecimentos gerais, eu já não peço conhecimentos especiais, conhecimentos gerais dos alunos que me chegam todos os anos tem vindo a diminuir sistematicamente. Isto não tem a ver com o superior, isto tem a ver com uma instrução primária pobre, tem a ver com um liceu pobre, com programas desenquadrados, com exigências estúpidas que não servem para nada, e depois, se calhar, com o pessoal docente também não há melhor, não é? Porque eu conheço, com 6 filhos, calcula que tenho várias gerações sucessivas do que é o ensino primário e inicial. E, de facto, tenho reparado que não tem melhorado mesmo. Há umas grandes exigências em matemática, e está sempre a discutir a matemática, mas depois o resto é uma pobreza miserável. Como olha para a justiça nestes anos em que tanto abandalhamento houve em termos de processos em que envolveram políticos e altas figuras do Estado? Olha, eu vou dizer rapidamente, tenho até hoje boa impressão da generalidade dos juízes, dos magistrados, do Ministério Público e da judiciais. Tenho boa impressão dos nossos advogados, de uma maneira geral. Não tenho boa impressão daquilo que é o olhar deste arco do poder, destes partidos do arco do poder, sobre a justiça. Isto é, eu penso que a esquerda comunista tem razão no que diz. Em Portugal quer-se criar uma justiça para os pobres e uma justiça para os ricos. E isto é verdade, é chato. Dizer isto é chato, mas é verdade. Este arco do poder, aquilo que gostaria era ter uma justiça eficaz para os pilha-galinhas, para os tipos que andam a assaltar multibancos, para o tipo do esticão, para o assaltante, o traficante de estupefacientes, para o desgraçado que anda a vender lá costas nas feiras. Esses têm que levar pancada. O grande crime
de corrupção, eu não quero especializar nenhum, mas de corrupção transnacional que envolve sistemas para os quais há uma promiscuidade para a classe política, porque a gente vê-os ir andar. A carreira política é um carrossel. Primeiro vais para a Jota, depois vais para deputado, depois vais para o governo, ou para uma câmara, depois vais para uma empresa, ou para um banco, e depois somos todos amigos. Bom, e quando isto acontece, este género de cumplicidades, que ideia? Porquê que a Polícia Judiciária está tão interessada nisto? Porquê que o Ministério Público insiste tanto nesta porcaria? E, portanto, aqui, a meu ver, há uma nuvem meia obscura que sempre investe contra certas instituições, contra a independência do Ministério Público, contra a gestão dos processos complicados que entram nesta zona, com as fusõezinhas das polícias judiciária, para dar cabo da judiciária e da PSP e tudo ao mesmo tempo, porque metem o nariz numas áreas que não são os pobrezinhos. Deviam investigar os pobrezinhos. Eles estão ali para investigar os crimes dos pobrezinhos. Mas não dos outros, porque os outros já fizeram a carreira toda. Tiveram anos e anos a militar nas Jotas e não sei o quê, e agora têm direito ao descanso. Está a ver? E é isto que eu não acho bem na justiça. Tem a ver diretamente com os juízes? Não. Os juízes são competentes. Os nossos juízes são competentes. De uma maneira geral. Os nossos juízes desempenham bem a sua missão. A polícia é boa. Nós temos uma polícia boa. Aqui lá haverá casos de gente, isso é em todo lado. Não há nada que seja perfeito, feito por homens. Já se sabe. Mas de uma maneira geral, eu conheço por dentro as polícias. Eu conheço por dentro. Conheço bem a Guarda. Conheço bem a Polícia Judiciária. Conheço bem a PSP. As outras áreas conheço menos bem. E sei o que estou a dizer. Eu conheço aquelas pessoas. São pessoas dedicadas. São pessoas interessadas. São pessoas que têm amor à camisola. Só que depois, se calhar às vezes têm esta tentação de fazer justiça, de colaborar com a justiça, que é uma coisa desagradável às vezes, não é? E portanto convém que sejam, de certa forma, alertadas. Estou a usar palavras comedidas, alertadas. E portanto não há verba. Não há verba. Não há tanta verba para a Polícia Judiciária que os permita, por exemplo, deslocarem-se com facilidade. Ou não há verba para as fardas da PSP, porque a crise é muito grave. Ou não há verba para tirar... Está bem? E, portanto, começa a haver faltas de verba, que é para não se dar aso a que isto se transforme num Estado igualitário, justice for all. Isso é perigoso. É perigoso, porque a justiça foi feita para ser graduada. Para uns é mais, para outros é menos. Convergindo um pouco com aquilo que é a atualidade política e do nosso país atualmente, perguntava-lhe se concorda com as palavras do professor Paulo da Mata, professor de Direito da Faculdade de Lisboa, na Universidade de Lisboa, que referiu-se à situação de Isaltino Moraes como uma situação de perseguição política, referindo-se também à situação dos casos de pedofilia que não foram tratados da mesma forma. Portanto, temos a situação, por exemplo, concreta do condenado por pedofilia Ferreira Diniz, que entrou mais ou menos ao mesmo tempo que Isaltino Moraes e já está cá fora com pulseira eletrónica. Olha, eu francamente tenho uma... Custa-me muito ver benevolências com pedofilia, porque ainda tenho filhos menores, uma pelo menos, e tenho netos. E não sei o que é que eu faria se tivesse o azar e o infortúnio de ver uma criança minha envolvida nisto. Tenho a impressão que perdia a cabeça. Portanto, Deus queira que não tenha. Portanto, a minha tolerância em relação à pedofilia é zero. Zero. Tolerância zero. Bom, e acho que se passou na Igreja Católica, por exemplo, da qual eu sou militante, é um desastre, uma catástrofe. Devo dizer que louvo a atitude destes últimos 3 Papas, o João Paulo II, o Bento XVI e deste, porque acho que têm tido, apesar de tudo, mão firme, mas aquilo é um polvo de tal maneira grande, na verdade, que é complicado. Agora, acho que é preciso fazer mais, porque muitas vezes o pedófilo é um irrecuperável. Isto é, o pedófilo é dificilmente regenerável na sua pulsão de fazer isto. Bom, e, portanto,
tem que se tomar medidas de referenciação. Eu não sou contra a referenciação geográfica dos pedófilos. É inconstitucional. Pois então a Constituição é que está errada. Não é porque a Constituição é intocável. Não é. A Constituição é um instrumento, está ao serviço das pessoas. Se a Constituição é um obstáculo às pessoas, a Constituição é que está mal, não são as pessoas. Quer dizer, e quem tem filhos e netos não quer viver no mesmo prédio sem saber que ali ao lado há um predador. Porquê? É que isto é muito interessante falar nas pessoas terceiras, imaginárias. Foi violado um bebê daquela pessoa. Coitada. Mas se for nosso, se for o nosso filho, se for o nosso neto, as pessoas já não pensam da mesma maneira. Portanto, não percebo como é que esta situação é tratada com mais benevolência do que um crime de fuga ao fisco ou de burla fiscal. Eu não percebo e o povo português também não percebe. E vou dizer porque é que não percebe. Eu conheço o Dr. Isaltino, não lhe devo nada, nem ele a mim. Enfim, falo bem, nunca me fez mal nenhum e ele fala razoavelmente. A questão é esta. Temos que ver isto. O Dr. Isaltino Moraes cometeu um crime que os portugueses não consideram um crime contra eles. Esta é que é a cultura. Não é? Fraude fiscal é um crime contra o Estado. E como o Estado sempre andou a bater no povo, e o Estado foi sempre uma entidade persecutória do povo, não é como os ingleses que consideram o Estado um instrumento seu. Eles são donos do Estado. Aqui não, o Estado é alguma coisa que, desde o Dom Afonso Henriques até hoje, se utilizou o povo, explorou o povo, massacrou o povo, condenou o povo. O Estado é uma entidade longínqua dos cidadãos. O Isaltino o que fez, o Dr. Isaltino Moraes, o que fez foi um crime contra essa entidade persecutória do povo português. E por isso é que eu não me admiro nada de ver o Dr. Isaltino ganhar as eleições em Oeiras. Porquê? Porque as pessoas, no fundo, dizem assim, burlou o Estado, está bem, paciência. Mas foi um grande Presidente da Câmara, isso é indiscutível. Fez de Oeiras o que ninguém fez, é indiscutível. Tratou isto melhor do que... Eu conheço muita gente de esquerda que diz, eu em Oeiras, moro lá e voto no Isaltino, quero lá saber, do Bloco de Esquerda. Portanto, o Dr. Isaltino Moraes é percebido nesta lógica. Mas porquê? Porque o Dr. Isaltino é um líder nato. Está a perceber? É um líder nato. É um líder que trabalha, pode ter feito, e fez, com certeza, porque a Justiça diz que sim, pode ter feito. Agora, foi um grande autarca. Foi um grande autarca. E as pessoas medem isso. Quem é que me dá mais? Qual é o retorno que eu tenho? Eu elejo este senhor e depois o que é que me acontece? E a gente olha para o Oeiras e diz assim, quem me der ao Isaltino de volta, eu estou convencido que ele vai ser reeleito as vezes que quiser. Se ele não o proibir, e agora basta um intervalo de um mandato, a seguir já se pode candidatar outra vez, eu não me admiro nada de ver o Dr. Isaltino outra vez Presidente da Câmara de Oeiras. Eu não moro em Oeiras, se não votava nele, com certeza. Mas é com certeza. Porquê? Porque é um líder que vai retribuir ao povo. Retribui a confiança que a gente lhe deposita. E, portanto, como gestor do poder autárquico, ele foi eficiente. O sistema não permeia isto. Paciência, o sistema é que está mal. O sistema tem que ir buscar valores. O sistema tem que estar aberto aos valores. O sistema tem que ir buscar as pessoas que servem. A ideia de servir é uma ideia que está fora do sistema. Serviço. Quem é que quer servir? As pessoas querem se servir. Agora, servir os outros, servir a comunidade, servir os deficientes, os pobres, os velhos, os marginais, os ricos. Quem é que quer servir? Ninguém. E, de facto, há uns que querem e não dizem, que é o caso do Isaltino, que foi, de facto, um bom líder, não é verdade? Bem, que não gostam nada dele, não gostam. Que gostariam que ele morresse, também tenho convencido que sim. O ideal era que o Dr. Isaltino morresse com um ataque cardíaco. Ninguém o matou, tinha sido, enfim, uma coisa, um azar, como se diz hoje, não é? E pronto, e ficava resolvido o problema. O Dr. Isaltino Moraes tem um defeito horrível, é que tem cabeça. Pensa por ele. Tem iniciativa, atrai pessoas, dinamiza, arranja investimento. Isto é perigosíssimo, sendo independente, não pode ser. Eu acho que ele cometeu alguns erros. Um deles foi ter ido para ministro, nunca devia ter ido. Nunca devia ter ido para ministro. Mas enfim, isso é um problema que é muito fácil dizer a posteriori, não é? Agora, de facto, o Dr. Isaltino Moraes nunca vai ter o agradecimento da gestão do poder atual ou do poder a seguir, quer dizer, que é igual. Eu acho que se a seguir vier um governo do PS é a mesma coisa, não muda nada. Também não gostam destas pessoas assim. Bom,
de maneira que são absolutamente iguais. Muda o rótulo para fingir que mudou alguma coisa para que tudo fique na mesma. Não é? Bom, de maneira que o Dr. Isaltino Moraes nunca vai ter o beneplácito nem a alegria desta gente toda. Não é? Agora, como ele não parece ser uma pessoa de desistir, como parece ser um lutador, um combatente, e está-se um pouco nas tintas, porque sabe o problema do êxito? O êxito é uma coisa terrível, é que o êxito vê-se. O êxito vê-se. E portanto, dizem mal dele, cospem-lhe em cima, mas a gente vai ver o que ele fez e aquilo não para, as obras continuam, não é? Aquilo avança, está à vista de toda a gente. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Quer dizer, tudo mau, mas porquê é que as pessoas gostam dele? E portanto, estou convencido que ele tem o futuro que ele quiser ter. Se tiver saúde, não é uma pessoa sem futuro, pelo contrário, é uma pessoa com muito futuro. Agora, que há muita gente que gostaria de ver liquidado. Liquidado, não é só a liquidação. Eu acho que o Dr. Isaltino é daquelas pessoas que muita gente gostaria de ver morto mesmo. Liquidado no sentido, se tivesse falecido, havia imensa gente que ia à missa do sétimo dia. Dizer, ai, coitadinho, era tão boa pessoa, teve os seus defeitos e tal, mas ficavam felicíssimos na vida, menos um trambolho. Mas eu não obedeço a ninguém, a não ser à minha consciência e àquilo que é o meu sentido do dever. Posso estar enganado, eu não tenho a pretensão de estar sempre certo, mas faço para não estar, faço para fazer bem. Muitas vezes faço mal. Quando faço mal, pronto, reconheço, olha, isto foi a geneira, não devia ter feito. Não é? Agora, procuro fazer bem. E, portanto, de facto, não me conformo com um sistema de marionetes comandado por gente medíocre. Não é para mim. Estou fora desta realidade. Estou contra esta realidade.